irmãos, mais uma vez, que o Senhor seja com nossa vida, o Senhor nos dê sua graça, para que possamos ouvir sua palavra, entendê-la. E rapidamente só queria situar vocês, dentro do calendário cristão, nós estamos numa segunda etapa do ciclo do Natal. O ciclo do Natal começa 4 domingos antes do Natal do Senhor, que foi quinta-feira. Então a gente escolheu, baixo de oração, o livro de Isaías, para ser o livro que estaremos expondo, não todo ele, mas pontos dele, nesse ciclo do Natal. Hoje começa a sua segunda etapa, que são 4 domingos também. Hoje e os 3 primeiros domingos de janeiro. Terminando esse período, a gente entra num período comum que vai até o início do ciclo da Páscoa. Aos poucos a gente vai assimilando bem esse conceito do calendário cristão. E com relação ao livro de Isaías, o texto que eu quero aqui, dentro do tempo que eu tenho, expor é Isaías capítulo 60. Capítulo 60 do livro do profeta Isaías, versículos 1 e 2. Se você não trouxe Bíblia, fique do lado de alguém que tenha Bíblia. É importante nesse momento que você ouça acompanhando o texto bíblico. Importante para você, para o teu crescimento, para a tua maturidade e para o compromisso que você quer ter com o Senhor. Então, Isaías 60, versículos 1 e 2, nos diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Ó Deus bendito, nós te pedimos de forma simples, sincera, singela, que tu nos conceda a graça de sermos atingidos pela tua palavra nesta manhã. Que, mesmo que seja de uma maneira mais breve, que a tua palavra venha e cumpra o propósito para qual tu envia para nós. Use a minha vida, porque é com temor que estou aqui e com reconhecimento sincero que não sou capaz de, por mim mesmo, expor verdades tão profundas que transcendem tanto a nossa pequenez, mas nós cremos na tua graça e na presença do teu Espírito que nos guia a toda a verdade. E assim seja com esta igreja nesta manhã, com todos aqueles que estão também nas suas casas nos acompanhando. Oramos, te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, obviamente ele está no livro do profeta Isaías, e como eu disse para vocês, e repito, a gente quando lê um livro de Isaías, ou os livros proféticos, a gente não lê no sentido cronológico, linear. Os oráculos são colocados e agrupados, e esse aqui é mais um oráculo, que começa aqui. Então, mas ele é um texto profético, direcionado contextualmente para Jerusalém. Quando ele fala que dispõe-te, resplandece, é para Jerusalém, é para a cidade de Jerusalém. Então a gente tem um texto que é um oráculo profético, direcionado a Jerusalém, e dentro do contexto histórico desse texto, Jerusalém estava caída, e na iminência de ser tomada por inimigos, por ataques de inimigos, e esses ataques, eles viriam com a permissão do próprio Deus, devido ao desvio do seu povo. O seu povo havia desviado, quebrado aliança, profanado o culto, feito alianças com outros povos, deixado de confiar no Senhor. A religião passou a ser uma coisa externa, superficial, pontual, corriqueira, mas não algo que dominava a mente e o coração daquele povo.
Aquele povo cultuava a Deus, mas a sua forma de viver desonrava o Deus que eles diziam cultuar. E Deus é fiel à sua aliança. E Deus tem uma aliança com o seu povo que jamais será quebrada por ele. Mas nessa aliança ele também prescreve punição para o seu povo. Então aqui é um oráculo profético para Jerusalém, que pelas primeiras palavras você já deve perceber, quando ele diz assim, dispõe-te, é o mesmo que erga-te, levante-se, o que pressupõe que Jerusalém estava caída. A gente vai ver isso em outras partes, né? Levanta, resplandece, porque estás caída. Assim. Isso aqui é uma prova bíblica que muitas vezes o próprio povo de Deus pode se sentir caído, pode viver momentos de declínio, de queda, e trazer as consequências desse declínio, dessa queda, sobre sua própria vida. Isso serve do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual. Entenda isso comigo, porque é a palavra de Deus nos ensinando. Jerusalém foi levantada pelo Senhor como cidade santa. Davi uniu as tribos e fez de Jerusalém o centro de convergência do culto, da adoração. Ali foi construído o templo. E ali foi também profanado o templo, profanado o culto, quebrada a aliança. Mas a vida religiosa continuava a mesma. Eu tenho falado isso para vocês a cada domingo. A vida religiosa, as práticas religiosas continuavam as mesmas. Porém, diante de Deus, Jerusalém estava caída. Isso por si só já é um ponto muito importante de reflexão para a minha vida e reflexão nossa, coletivamente falando também como igreja. Significa que você e eu podemos estar frequentemente no culto, praticando nossa religião, uma coisa pode estar acontecendo, e você ao mesmo tempo pode ser indiferente, superficial. Você e eu podemos estar aqui cultuando, adorando, falando coisas que afirmamos crer, mas a nossa vida entre um culto e outro acaba desdizendo tudo isso que a gente afirma. É possível que, na hora do aperto, ao invés de confiarmos no Senhor, confiarmos em outras coisas, buscarmos outras alternativas. Tudo isso estava acontecendo e Deus levanta esse oráculo profético através de Isaías e a primeira coisa que ele faz é erga-te. Então, nós temos aqui uma profecia de natureza futura. Isso não era a realidade. A realidade de Jerusalém era que tu estás caída. Sião estava caído. Então a gente tem aqui algo que aponta para o futuro, é uma profecia de natureza futura, e nesse futuro anunciado aqui há uma promessa que Jerusalém, enquanto cidade santa levantada por Deus, a despeito de todas as suas intempéries, Jerusalém haveria de prevalecer e resplandecer. Deus promete isso. É muito interessante como a história comprova isso, né? Como o povo de Israel já passou por situações que parecia que não ia existir mais. E, no entanto, existe até hoje. Jerusalém ainda está lá. E quando você olha para o Apocalipse, você vê a Jerusalém celestial descendo, ataviada. Quando você lembra do encontro de Abraão, depois de ter vindo vitorioso de guerras, ele encontra com uma figura enigmática chamada Melquisedeque, que, dentre outras coisas, diz que ele era rei de Salém. Salém é uma forma primitiva de se abreviar Jerusalém. O Melquisedeque se apresenta como o rei de Jerusalém, que até então não estava no cenário bíblico ainda. E quando você lê Hebreus, você vai ver que Melquisedeque tipifica Cristo. E quando você vê para Apocalipse, você vê que Jesus é aquele que reina sobre a Jerusalém celestial. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele faz uma distinção entre a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. É muito bom, muito importante que vocês entendam aqui, do ponto de vista ainda introdutório disso. Eu sei que o nosso tempo é muito curto, mas eu não posso pregar sem explicar. Você precisa entender primeiro isso aqui.
É uma profecia para Jerusalém. Tem implicações pessoais? Claro, todas elas têm. Mas ele está falando de uma forma coletiva, de um povo, de uma cidade que deveria ser santa e que, de alguma forma, permitiu que fosse profanada. A própria cidade foi profanada. Interessante isso vocês entenderem, tá? Quando você lê Gênesis 1 e 2, você vê criação. Você vê Gênesis 3, você vê queda. De Gênesis 4 em diante, todas as cidades que surgem são cidades idólatras. Elas nascem debaixo de pecado e constroem seus templos para outros deuses. Todas as cidades, a partir de Gênesis 4, são idólatras. E é por isso que vem um rei de Salém, que Abraão reconhece como superior a ele, a ponto de lhe entregar os dízimos. Reconhece como superior. O autor de Hebreus vai dizer que esse Melquisedeque não tinha genealogia, não tinha início, não tinha fim. É uma figura de Cristo. Significa que ali o texto bíblico já mostrava que no meio de tanta cidade, todas as cidades idólatras, Deus levantaria uma cidade santa. A cidade era Jerusalém. Jerusalém, que deveria ser a cidade santa, foi uma cidade que também se profanou. Mas quando você olha para o Apocalipse, você vai ver que tem uma Jerusalém descendo do céu. E quem reina lá é um descendente de Davi, chamado Jesus Cristo. Então o texto envolve tudo isso. Ele é pequeno, mas ele é amplo e ele é profundo. Outro ponto que a gente vai entender diante disso tudo, a gente chega a uma conclusão. Nós estamos diante de uma mensagem de esperança. Essa mensagem de Isaías 61 é uma mensagem de esperança. Mas é uma esperança que leva aquele povo a enxergar para além da sua realidade. Levanta, resplandece, e porque vem a tua luz. Então você vê um ponto futuro. Vem a tua luz. A glória do Senhor nasce sobre ti. Mas quando ele diz, levanta-te, dispõe-te, Jerusalém está caída. Então, irmãos, quando nós olhamos verdades como essas, eu entendo que a gente está diante de um texto muito apropriado para o nosso tempo. Muito apropriado para a nossa realidade, muito importante para colocar a igreja no seu devido lugar de compreensão. Porque eu vejo no meu olhar analítico e crítico que, de alguma forma, toda a religiosidade evangélica hoje tem um pouquinho dessa tinta que tinha em Jerusalém aqui. A gente é educado equivocadamente, achando que Deus nunca é contra nós. Nós temos isso como um bordão. Se eu falar assim, se Deus é por nós, todo mundo vai emendar, e quem será contra nós? Mas o texto bíblico e a história nos mostra que muitas vezes Deus foi contra o seu povo. Porque o seu povo quebrou a aliança, o seu povo profanou o templo, o seu povo desconsiderou os seus princípios. Isso, irmãos, eu quero que você entenda honestamente comigo, pode estar acontecendo conosco, pode estar acontecendo com a tua vida. E a gente sem perceber. Para Israel perceber, Deus teve que levantar profetas. E mesmo os profetas sendo levantados, a cegueira era tão grande daquele povo que eles ignoravam os próprios profetas. Eles eram iludidos pelos momentos que eles estavam vivendo. E por isso, Jerusalém estava caída. Isso não é diferente. Quando você olha para os evangelhos, o que você vai ver Jesus falando? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu procurei te guardar como uma galinha guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas. É a cidade de Jerusalém. Agora, o ponto importante é que Jerusalém simboliza a igreja. Simboliza o povo de Deus hoje. Então, essa profecia tem o seu ponto inicial de cumprimento em Cristo. Então, dito essas coisas, eu queria mostrar 3 dimensões desses 2 versículos e dessa promessa. E depois eu quero falar de 4 objetivos pelos quais eu prego esse sermão. Então, eu queria que você entendesse comigo. A primeira dimensão desse texto é a gente entender que é uma promessa escatológica. Aponta para um futuro que nem o profeta sabia. E nesse tempo a glória de Deus seria plenamente manifestada.
os livros de outros profetas, próprio Isaías, próprio Ageu, você vai ver textos como dizendo assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Isso só ocorrerá de forma plena e definitiva no segundo advento de Cristo. O nascimento dele, sua morte, sua ressurreição é o primeiro advento, é a primeira vinda. Então, onde que eu quero chamar a tua atenção? Você que saiu da tua casa, está aqui, você que está em casa me ouvindo. Haverá uma segunda vinda. E toda a plenitude do cumprimento das promessas de Deus estão relacionadas a essa segunda vinda. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: se nós esperarmos por Jesus Cristo somente nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O ponto aqui que eu questiono junto com você que saiu de casa é que eu vejo a minha geração de cristã pragmática. O que é pragmático? O pragmático é aquele que vive buscando o resultado agora. Esse é o pragmático. Tudo tem que se resolver agora. Só que nem a Bíblia, nem a história ensinam isso para você. Muitas coisas na nossa vida não vai se resolver na hora que a gente quer se resolver. E sem te causar tristeza, eu quero dizer que algumas coisas na nossa vida não se resolverão até que Ele venha. Irmãos, nós passamos por coisas na nossa vida que a gente não sabe explicar por quê. E a gente olha para nós: por que eu estou passando isso? Teoricamente, você não merecia passar isso. Aqui, Jerusalém está merecendo passar isso. Ela plantou para isso. E ela foi avisada antes disso. Ela foi avisada inúmeras vezes. Ela ignorou o conselho, ignorou os oráculos proféticos, ignorou os alertas do Senhor e continuou na sua obstinação até que ela caiu. E agora vem o Deus que fez aliança e diz: resplandeça, erga-te, fica em pé. E diz: por quê? Que a tua luz está vindo, a glória virá. Isaías não sabia quando, porque quando você olha a narrativa do Antigo Testamento, você vê que Jerusalém nunca mais teve essa glória. Nunca mais. Eles foram cativos da Babilônia, depois da Pérsia, eles depois foram reconstruir o templo. A Ageu vai olhar para aquele templo e vai dizer: olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, mas não era. É claro que está apontando para algo futuro. E é esse algo futuro que se chama Jesus Cristo, é o que nós estamos lembrando nesse ciclo do Natal. E usando o livro do profeta Isaías. E o meu objetivo é que a tua fé esteja firmada na verdade bíblica. Porque ela jamais vai cair por terra. Quando você firma a tua esperança, suas convicções em qualquer coisa que não seja verdade bíblica, você corre perigo. Você pode criar expectativa naquilo que a Bíblia nunca te prometeu. E você... por alimentar falsa expectativa, você gera em você frustrações. Então, por isso que o meu compromisso é com a Escritura. Então, a gente tem uma mensagem escatológica. Se cumprirá plenamente. Começa a se cumprir quando Jesus nasce. Se cumprirá plenamente quando Ele voltar. Então, nós estamos entre esses dois polos. Já chegou, mas ainda não está consumado. O fim já chegou, mas ainda não está na sua plenitude. O que é a igreja? Essa nova Jerusalém terrena que está aqui, é aquela que representa o reino que chegou, mas que ainda não está consumado. É aquela que já vive na luz do Senhor, sem que ela tenha tomado ainda toda a terra. A igreja é uma espécie de amostra grátis da plenitude que virá. É uma espécie de maquete do grande reino de Deus que será estabelecido. Isso envolve minha vida, envolve a minha casa, envolve minha maneira de pensar, de agir, como eu costumo falar sempre para vocês. Essa dimensão escatológica, somente nela que nós podemos vislumbrar o cumprimento de toda a missão de Jesus Cristo, de toda a sua glória. E é só nesse grande dia que todas as nações se dobrarão diante dele.
Todos os povos da terra. Todos aqueles que conspiraram contra Jerusalém na época, todos aqueles que conspiram contra a igreja hoje, onde se dobrar, diante daquele que vem. Ninguém no mundo consegue compreender isso, a não ser a igreja dele. Por isso, que a Escritura nos chama de luz do mundo, de sal da terra. Ninguém compreende. Então, se nós tivermos um cristianismo de momento, de domingo, de apenas sentir alguma coisa, mas se não for um cristianismo de compreensão, de absorção da verdade, nós nunca poderemos viver como luz, como sal. Porque faremos como todos os outros estão fazendo, colocando nossa esperança aqui, procurando resultados aqui, flertando com coisa que Deus proíbe. Você flerta com aquilo que Deus desaprova e vamos domingo adorar o Senhor e acha que Ele é igual a nós, está vendo tudo isso. Mas não é assim. É um tempo escatológico. Por que o Luiz abriu o culto aqui dizendo: disse Jesus, eu sou a luz do mundo? Essa luz que está profetizada aqui em Isaías 60. Vem sobre ti a tua luz, eu sou essa luz. Quem me segue não anda em trevas. Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo não é uma invenção religiosa e também não é aquilo que eu quero que ele seja. Ele é essa luz prometida. Quando João abre o evangelho dele, o que ele diz sobre Jesus? Ele no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e depois no verso 4 ele diz, nele está a vida. E a vida se manifestou, e a luz veio sobre as trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Estar em Jesus é viver já debaixo dessa luz, que só será plena quando ele retornar. Então esse é o ponto para você entender que essa luz deve estar na tua vida, na tua casa, nas tuas coisas. E para você que saiu da tua casa, veio até aqui, levar a tua vida, eu vou falar pausadamente, leva a tua vida cristã a sério. O que eu estou lendo aqui são verdades. Profecias que já se cumpriram, profecias que se cumprirão. Agora, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, cumprindo aqui Isaías 60, depois ele vai estender e aprofundar isso mais, aí que entramos nós com um senso de compromisso e responsabilidade enormes. Porque em João 8, o texto que Luiz abriu o culto, ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas ele vira para os seus discípulos em certa ocasião e diz, vós sois a luz do mundo. Significa, irmãos, que quando a igreja expressa Cristo, ela é luz no meio das trevas. Quando a igreja vive como Jerusalém, até a luz que há nela se transforma em trevas. Ela é a luz que se escondeu, o sal que perdeu o sabor. E o que Jesus disse que acontece com ele? Para nada mais presta. E é o que Isaías está anunciando aqui. Ele não só disse que é a luz do mundo, ele diz, vós sois a luz do mundo. Por quê? Teologicamente isso é fácil de compreender, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja representa Cristo. Se ele é a luz, nós somos a luz. Agora, se ele é a luz e nós não estamos difundindo essa luz, é porque talvez nós estejamos como Jerusalém da sua época, da época de Isaías. Então, irmãos, isso é uma palavra séria, para você olhar para a tua vida, eu olhar para a minha vida, e nós olharmos para a igreja, para a nossa igreja, especialmente, e ver como que a gente está vivendo, se nos assemelhamos a Jerusalém, ou se nos assemelhamos a Cristo, que é a luz do mundo, e veio trazer essa luz. Então, esse é o primeiro ponto dessa profecia, ela é escatológica. Agora, há uma segunda coisa que, embora eu já tenha dito, eu reforço. Essa profecia vai assemelhar Jerusalém à igreja. Jerusalém dessa profecia simboliza a igreja que é Jerusalém de hoje e que espera a grande Jerusalém que descerá. Então, isso é para nós. Por isso
que quando você lê Filipenses, Paulo vai dizer dessa Jerusalém que somos nós. Aos Gálatas ele vai dizer dessa Jerusalém celestial que está presente aqui, que somos nós. E aos Filipenses ele vai dizer assim: tornem-se filhos de Deus irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. A igreja vive no meio de quê? De uma geração pervertida. Jerusalém vivia no meio de quê? No meio de povos idólatras à sua volta. O que ela deveria fazer no meio desses povos idólatras? Resplandecer como luz. O que ela fez? Absorveu a cultura idólatra. Então acompanhe meu raciocínio. Nós estamos cercados de uma geração pervertida e corrupta. Para essa geração, diz Paulo, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então ele diz, para essa geração pervertida, vocês precisam ser luz, como Jerusalém deveria ser para os povos que estavam à sua volta. Jerusalém não foi, Jerusalém absorveu a cultura dos povos e se prostituiu. O que eu quero que você pense comigo é que é possível que a igreja, ao invés de ser luz para uma geração pervertida, absorva essa cultura para dentro dela. E aí, meu irmão, o mesmo Deus que atuou lá, atua aqui. Então, por favor, entenda um sermão como esse num período do calendário litúrgico como o nosso. Ele vai dizer, resplandeceis como luzeiros do mundo, como? Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ele aponta para esse ponto escatológico do futuro, no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, o esforço e a corrida de Paulo é para ver a igreja correspondendo à razão da sua existência. Interessante, isso é para os líderes agora, para pastores como eu. O esforço de Paulo aqui não é para ver a igreja cheia, não é para ver a igreja bombando. Não é para isso. O esforço, a diligência de Paulo é para que no dia de Cristo ele entenda que ele fez o que o Senhor chamou para ele fazer. E parece que ele tinha essa convicção, quando está perto da morte, ele diz, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Vai você agora, Timóteo, e faça a mesma coisa. Esse é o segundo ponto, é uma profecia que aponta para Jerusalém, e Jerusalém aponta para a igreja. A glória de Deus se manifesta hoje na igreja. A luz de Deus tem que ser vista na igreja. Se a luz do Senhor não for vista na igreja, ela perdeu o sentido da sua existência. Não é que ela vá para o inferno, ela vai ser pisada pelos homens, não foi isso que Jesus falou? O Senhor Deus não eliminou a promessa dele para Jerusalém. Tanto é que o profeta está anunciando aqui. Mas ele permitiu que Jerusalém fosse pisada pelos homens. Irmãos, eu sei que a hora porque eu quero ler um salmo contigo, 2, você não precisa abrir, não. Porque eu vou mostrar como essa Jerusalém foi pisada pelos homens. Deus tem promessa para ela? Tem. Ninguém vai destruir a Jerusalém do Senhor. Mas ele permitiu ser pisada pelos homens, sim. Então entenda. É possível que Deus permita que também os homens pisem sobre sua igreja, quando ela faz como a Jerusalém terrena fez. Então vou ler 2 salmos. Talvez. Primeiro é esse aqui, ó. Olha como o clamor desse povo diz. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, que era em Jerusalém, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário, que era o orgulho deles. Verso 4, ele vai dizer, os teus adversários bramam no lugar das assembleias. Irmãos, nos lugares santos, os ímpios entraram e tomaram. E não é difícil você ver isso hoje. A impiedade tomando os lugares santos, profanando o culto. Vou prosseguir.
parecem-se com os que brandam machado no espesso da floresta, e agora a todos esses lavores de entalhe quebram também com machado, estão quebrando os símbolos religiosos de Israel. Deitam fogo no teu santuário, profanam, arrasando até o chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre vós quem saiba até quando. Ele está desesperado, o salmista, porque ele está vendo os inimigos pisotearem Jerusalém. Irmãos, suporta-me aqui no meu pensamento, que flui para muitos lugares nesse momento. Quando ele diz assim: deitaram fogo no seu santuário, profanaram, arremessaram até o chão, disseram no coração: acabemos com eles de uma vez, queimaram os lugares santos, já não vemos nossos símbolos. Irmãos, estão querendo fazer com isso conosco, já estão tirando a Bíblia da sociedade, estão tirando os dias santos da sociedade, estão pisando, eu quero que vocês enxerguem isso, estão pisando aos poucos. Isso vai aumentar, mas isso a Bíblia já nos mostra. O que eu quero que você entenda comigo é quando o ímpio pisoteia o povo de Deus, é porque o povo de Deus não correspondeu à razão dele existir. Vou prosseguir. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Porque retrais a mão, assim a tua destra? Porque conservas a tua mão no teu seio? Ora, Deus, meu rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar. Aí ele lembra de tudo que Deus fez. E como ele falou: tu fizeste tudo isso com esse povo. E agora esse povo está sendo pisoteado. Eu vou ler outro salmo. Esse que eu li é o 74, tá? Vou ler outro aqui. É uma sequência de salmos que faz a gente entender isso. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança. As nações invadiram a tua herança, profanaram o seu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. É essa cidade que ele está falando, resplandece. Erga-te. E prossegue, diz: deram os cadáveres dos teus servos por chão as aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Aqui é quando Jerusalém é invadida. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve em que ele desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos. Nos tornamos escárnio e a zombaria daqueles que nos rodeiam. Daqueles para quem eles deveriam ser luz, se tornaram escárnios. E aí ele pergunta: até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá com fogo o teu zelo? Aí ele começa a clamar: derrama o teu furor sobre as nações, não sobre nós, que não te conheces, sobre os reinos, que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó, eles assolaram as moradas de Jerusalém. Não recordes contra nós as iniquidades dos nossos pais, apresse-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos, perdoa-nos os pecados. Coisa forte. Perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Por quê? Sabe por quê? Porque as nações diriam: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações, a vingança do sangue dos teus servos é derramada. Chegue à tua presença o gemido daquele que está cativo. Segundo a grandeza do teu poder, preserva os que estão sentenciados à morte. Aqui ele começa. Mais um salmo. Se você pegar o 81, ou melhor, o 80, que é depois desse, preste atenção. Dá ouvidos ao pastor de Israel. Tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu resplendor perante Efraim, Benjamim, Manassés. Aqui é o reino do norte. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos.
Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Quando Deus é indignado contra a oração do seu próprio povo. Acabar com essa farsa de que Deus não é contra nós. E ele prossegue. Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto, constituir-nos em contendas para os nossos vizinhos, de novo, os povos para quem eles deveriam ser luz. E os nossos inimigos zombam de nós a valer, irmãos. Eu estou começando a ver a igreja ser zombada. Vocês conseguem perceber isso? Estão zombando da igreja. Deus está permitindo isso. É o Senhor quem permite. Aí ele vai dizer, aí é uma expressão poética, né? Você vai entender agora por que Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira. Que aqui, no Salmo 80, ele vai dizer assim, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes, encheu a terra, com a sombra dela os montes se cobriram e com os seus sarmentos os cedros de Deus, estendeu ela a sua ramagem até o mar e os rebentos até o rio. Por que derrubaste as cercas dela? Tu trouxeste essa videira para cá e ela floriu, por que agora tu estás derrubando essa videira? É Deus contra o seu povo. Ele prossegue e diz assim, porque ele derribaste as cercas de sorte que vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta e nela se respostam animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste, ela está queimada, ela está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto, seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim nós não nos apartaremos mais de ti. A promessa. Ele reconhece, vivifica-nos, e nós vamos invocar o teu nome, porque não estavam fazendo isso. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. A Isaías anuncia isso aqui. Então pensa na tua vida, pensa na tua casa. Para de levar a tua vida cristã do jeito que você quer levar. Não brinca com Deus. Não ignore o fato dele. Considera o fato dele poder estar me usando aqui nesse público. Considera a possibilidade disso. Considera a possibilidade de Deus estar me usando para falar contigo, assim como ele fala comigo. Não brinca com Deus. Não brinca de ser crente. Não brinca de ser igreja. Que Deus seja conosco, irmãos. E uma terceira coisa aqui desse texto, e aqui é muito tremendo, né? Quando você olha assim no contraste, ela é uma promessa e vai apresentar um contraste. Ele apresenta Deus governando sobre a história, mesmo com Jerusalém caída, mandando ela resplandecer, e apresenta um contraste entre o futuro do mundo e o futuro da igreja. Isso é algo tremendo para refletirmos numa época em que o cristianismo vai se mundanizando. A tristeza nossa. O número de divórcios dentro da igreja é igual e talvez já superando o divórcio fora da igreja. Aquilo que o mundo está buscando para satisfação é a mesma coisa que a igreja está buscando, é a mesma coisa que a igreja está oferecendo. Satisfação agora. Sentir agora, obter agora. Então, quando você olha esse texto como esse, eu rogo ao Senhor que fale o teu coração como tem falado o meu. Fale muito o teu coração, não imite o mundo. Não busque o que o mundo está buscando. Não seja materialista, não seja pragmático. Porque esse texto mostra o contraste entre o fim do mundo e o futuro da igreja. Bota teu olho lá no texto de novo de Isaías 60. Verso 2. O que acontece com o mundo aí?
Eis que as trevas cobrem a terra. O que acontece com o mundo? Trevas. E eis que a escuridão cobre os povos. O que acontecerá para o mundo ímpio? Trevas e escuridão. Os salmos são ricos nisso. Salmo 1, que abre o saltério, já mostra a diferença do caminho do justo, do caminho do ímpio, do destino do justo, do destino do ímpio. E aqui ele diz para o mundo ímpio, porque as trevas cobrem a terra e a escuridão cobrem os povos, mas aí tem o contraste. Mas sobre ti, Jerusalém, sobre ti, mesmo que a escuridão estejam cobrindo os povos, as trevas estejam na terra, sobre ti vai aparecer resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Você lembra de Mateus mostrando Jesus entrando no seu ministério? Ele diz: a região que estava em trevas viu grande luz. É isso aqui. A igreja nasce, então, para ser aquilo que Jerusalém não conseguiu ser: luz para os povos à sua volta. O que não podemos é, assim como Jerusalém, deixarmos de ser luz para os povos e absorvermos as trevas deles dentro de nós. Porque aí Deus é contra nós. Aí você vai ver o Salmo 74, Salmo 79, Salmo 80, Salmo 81. Se você quer ir comigo, Salmo 80 não é um pedido, Salmo 80, restaura-nos, tu trouxeste uma videira para cá, por que agora está cortando essa videira? Por que derrubaste as cercas? Por que os nossos inimigos pisoteiam sobre essa vinha? O Salmo 81 vai dizer por quê. E talvez seja claro para você que ele diz assim: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamborim, a suave harpa com o saltério, tocai a trombeta. Está falando de vitória aqui, ó. Na festa de lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, aqui, ó, ele lembra, ó, é preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouça uma linguagem que eu não conhecera, é a linguagem egípcia. Livrei os seus ombros do peso, livrei as suas mãos e elas foram livres dos cestos. Está falando de libertação aqui. Clamaste na angústia, eu te livrei. No recôndito do trovão, eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. E no verso 8 ele diz: ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, aqui vem o clamor de Deus agora. Ah, Israel, se tu me escutasses. Nesse momento do meu sermão, o meu desejo é que é como se fosse Deus falando para você e para mim. Ele fala: ah, se você tivesse me escutado. Ah, se você tivesse dado atenção ao que eu falei inúmeras vezes para você. Usei tudo quanto é tipo para fazer você entender. Mas olha o texto. Ouve, povo meu, eu quero exortar-te, ó Israel. Ah, Israel, se tu me escutasses. Eu disse: não haja no meio de ti Deus alheio. Nem te prostre ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca que eu vou te encher. Isso é o que Deus quer. Mas o que foi o que o povo te fez? E ele mesmo diz: mas o meu povo não me quis escutar a voz. Isso aqui é forte, irmãos, porque ele está dizendo que foi o povo que não quis. Se pressupõe que ele avisou, mostrou, e esse povo não quis, ele era obstinado. Assim somos nós, quando tão obstinados estamos para fazer aquilo que Deus condena. Nossa obstinação vence, e aqui ele está apontando para isso. Ele vai dizer: mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. E o que ele fez então? Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Irmão, você não tem ideia, isso é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Não tem ideia do que vem depois. Eu estou mostrando aqui o que veio depois. Aqui, o Salmo 81 é respondendo o clamor do Salmo 80. O Salmo 80 está em harmonia com o Salmo 79. O Salmo 79 está em harmonia com o Salmo 78.
e o Salmo 78 com os anteriores. Então, preste atenção no que Deus está falando para nós. Há uma distinção entre o futuro do mundo e o futuro da igreja. O que acontecerá com o mundo? As trevas cobrirão a terra. Significa, irmãos, que mesmo que a gente entenda que Jesus está voltando, a tendência é a maldade crescer. Jesus já dizia que o amor ia se esfriar. E, em consequência de um amor que se esfria, está o aumento da iniquidade. Quem falou isso foi ele. Se a gente vê hoje o aumento da iniquidade, é porque o amor se esfriou. A gente está indiferente com muita coisa. Impressionante, irmãos. O advento das redes sociais, quando nós não soubermos, quando nós não sabemos usar os adventos das redes sociais, como o texto que eu li aqui para a Fernanda e para o Leônidas, fazendo tudo para a glória de Deus, quando você usa as tuas redes sociais para destilar o que está de podre no teu coração, você pode ter certeza que a mão do Papai do Céu vai pesar sobre você. E eu não estou falando de mim, eu estou falando disso aqui. É para a glória dele. Se você continuar usando redes sociais para destilar aquilo que está no teu coração, por mais podre que seja, entenda que Deus vai te entregar as próprias escolhas. É o que está aqui. Qual é o futuro do mundo? As trevas cobrirão a terra. A escuridão vai cobrir os povos. Mas qual é o futuro da igreja? Sobre ti resplandecerá o Senhor. A sua glória vai se manifestar sobre a tua vida. Então, irmãos, enquanto o mundo está destinado às trevas, está destinado à escuridão, a igreja, ou a Jerusalém, para quem Isaías profetiza, é destinada a receber a luz. É destinada a receber a glória de Deus. Há um contraste forte entre o destino do mundo e o destino daqueles que pertencem a Deus. Então, se você está entendendo esse ciclo de Natal como Deus usando esse profeta para falar conosco, eu vou falar de novo para você. É um tempo de esperança, mesmo que você esteja caída. Mesmo que essa Jerusalém esteja caída, esse texto traz esperança. Então, você que está me ouvindo aqui, mesmo que você esteja, de alguma maneira, você passou por esse caos de Jerusalém, a palavra dele para Jerusalém é para a igreja hoje, é para você. Ainda que queiram destruir a igreja, ainda que a igreja colha de tudo que ela plantou, quem vai ser tomado pelas trevas é o mundo e não a igreja. Então receba isso para a tua vida. Porque você não deixou de ser ovelha. Jerusalém não deixou de ser a cidade santa do Senhor. A igreja não vai deixar de ser igreja. Então, irmãos, para finalizar, diante dessas verdades maravilhosas, indubitáveis, eu vou expor o meu desejo enquanto pregador aqui. Quais foram as razões que me levaram a pregar? Primeiro é conscientizar, mostrar, abrir os olhos, entender que a Escritura já nos previne sobre momentos como esse. Entenda que eu falo teologicamente, que eu falo profeticamente também aqui. Eu estou mostrando a Escritura e fazendo essa igreja entender o que está acontecendo hoje. Mas, ao mesmo tempo, fazendo a igreja se alimentar de uma esperança do que está por vir. Então, eu tenho 4 razões para pregar. Primeiro, deixa eu falar no individual. Meu primeiro objetivo é te encorajar. Eu estou te trazendo consciência, mas para te encorajar. Porque mesmo que a tua vida, mesmo que tua casa, mesmo que tuas coisas estejam sofrendo as consequências dos teus atos, encoraje-se, porque a luz de Cristo é maior do que qualquer escuridão que você plantou na tua vida. A luz de Cristo dissipa as trevas. Submeta-se a Ele. Submeta-se a Ele. Submeta a tua razão e teu intelecto à revelação que Ele traz. O segundo objetivo pelo qual eu preguei esse sermão hoje é desafiar você. O primeiro é encorajar você. Mesmo que as trevas tenham tomado conta da tua vida sem que você percebesse, e Jerusalém só percebeu quando aconteceu. Mesmo sem perceber, o meu primeiro objetivo é te encorajar, porque por mais trevas
que nós tenhamos plantado e estamos colhendo, a luz do Senhor dissipa as trevas. O perdão do Senhor é para todos nós. A graça do Senhor prevalece. A graça de Deus está acima do seu juízo. Segunda, eu quero te desafiar, não só te encorajar, eu quero te desafiar. A você, a despeito de tudo que você passou, se levantar, entendendo que você pode brilhar no meio das trevas. Você olha para a tua vida, caramba, tudo ruim, você ainda pode se levantar e brilhar em meio às trevas que estão à sua volta, famílias que você conhece, pessoas que você conhece. A tua vida que andou na escuridão pode ser uma luz agora para as trevas daqueles que estão à sua volta. Então, quero te desafiar hoje a se erguer, que Jerusalém está caída a mim, mas o que o Senhor fala com ela? Levanta-te, sobre ti vai nascer a minha luz, resplandecer sobre ti. As trevas vão cobrir o mundo, os povos, a terra, mas sobre ti vai resplandecer a minha luz. Irmão, isso é claro que não tem mérito nenhum em nós aqui, é dele. O mérito é dele. Ele podia nos jogar todos no inferno, mas ele não pode negar a si mesmo. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Nós negamos a nós mesmos, nossa identidade às vezes é dupla, mas o Senhor não. Nele não há mudança, nem há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Terceiro desejo meu é te renovar, não eu, mas o Espírito de Deus está aqui, essa palavra que Ele deu para nós no último culto do ano, te renovar. Eu estou te encorajando, estou te desafiando, e meu desejo é te renovar. E você vai fazer isso recordando a presença de Deus. É a presença de Deus na tua vida que é a fonte da renovação. A fonte do renovo é a presença do Senhor na tua vida. Você não se renova em coisas, você não se renova em entretenimento, você só se renova nele. Ele é a fonte do renovo. E por último, meu objetivo é levar você a se comprometer. Te encorajar, te desafiar, te renovar e levar você a se comprometer. E aqui eu incentivo essa igreja, você que está me ouvindo, em casa e aqui. Aí tem que ser um compromisso sério, né? Como o salmista no Salmo 19 sempre diz, né? Eu prometi e eu cumpri minha promessa. Muitas vezes a gente declara coisas para Deus que nós não sustentamos depois. Quando nós fazemos os nossos votos a Deus, devemos cumpri-los. A gente está no final de um ano, tem muita gente fazendo voto a Deus. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ser mais de oração, eu vou fazer isso. Cumpra teus votos. Então eu quero que você assuma hoje compromisso. Qual? Compromisso de você refletir luz por onde você passar. Assumir esse compromisso. Você nunca vai refletir luz enquanto você declarar amor de Jesus com os lábios e a tua mente for contaminada com o discurso desse mundo. Você nunca vai refletir Jesus assim. Mas hoje, se você me ouve, encoraje-se, sinta-se desafiado, sinta-se renovado e assuma compromisso. O meu casamento tem que ser luz. Eu não posso cometer os mesmos erros a vida toda no meu casamento. Ele tem que ser luz. Ele tem que ser luz para os meus vizinhos. Imagine, irmãos, uma coisa mais vergonhosa para um crente é quando um vizinho que não conhece a Deus bate na tua porta para te aconselhar no teu casamento. Uma das coisas mais vergonhosas que pode acontecer é a inversão da polaridade, as trevas tentando instruir a luz. E Deus permite que isso aconteça. Deus permite que aqueles que supostamente não conhecem a Ele expresse mais a Ele do que aqueles que dizem conhecê-lo. É possível que isso aconteça. Fique em pé, vamos orar. Último culto do ano, tá, irmãos? Encoraje-se, desafie-se, renove-se, comprometa-se. Tenha compromisso.
Me lembro uma vez que eu fui orar na casa de uma família, né? E no final a pessoa falou assim: eu queria que você orasse por mim. Eu falei: tem algum pedido específico? E a senhora falou assim: eu queria que você orasse para eu parar de falar palavrão. Você tem uma palavra para mim? Eu falei: tenho. Qual? Pare de falar palavrão. Essa é a palavra que eu tenho para você. Não vou orar por isso. Para. Ó, vou ser direto. Para de falar palavrão. Para de fazer da tua cama uma orgia. Purifica teu pensamento. Você nunca vai purificar tuas ações se você não purificar teus pensamentos. Purifique teus pensamentos para purificar as suas ações. Fuja do que é mal. Você já sabe o caminho torto. Fuja dele. Fuja de companhias de pessoas que parecem que te elogiam, mas estão te levando para o buraco. Fujam disso. Acredita naquele que é eterno. E aquele que está eterno está saindo desse público todo domingo para a tua vida. Então guarda isso. Bendito Deus. Não é o mundo que nos guia. Não são as ideologias e filosofias à nossa volta que moldam o nosso pensamento. É a tua palavra. Aqui nós vimos que tem uma promessa escatológica que se cumprirá quando Jesus voltar, e nós esperamos esse grande dia. Nós vimos aqui também que Jerusalém simboliza a sua igreja. Nós não queremos cometer o mesmo erro que essa cidade cometeu. Rogamos a Ti para que Tu não faças com Tua igreja como fizeste a Jerusalém. Não permita que os inimigos venham nos pisotear, roubar os nossos símbolos, profanar os nossos cultos, profanar as Tuas moradas. Guarda-nos, Senhor. Pregamos aqui e agora oramos a Ti. Sabemos que há um destino do ímpio preparado, há um destino para o justo. Guia-nos pelo destino do justo, Senhor. Que os princípios do Salmo 1 estejam em nossas vidas nesse ano que está por chegar. Nós estamos no último culto do ano e nós Te pedimos perdão por tudo aquilo que deveríamos fazer e não fizemos esse ano. Pedimos perdão, Senhor, por ter ouvido tanta coisa e olharmos no final do ano e vermos que nossas vidas refletem os mesmos erros. Nós pedimos perdão, mas tem mais um ano, nós Te louvamos, porque mesmo que Tu sejas eterno, Tu nos deste o limiar do tempo. Tu nos deste o tempo e Tu nos deste o tempo com uma prerrogativa de parada para recomeçar. Tu fazes isso todo dia. Tu fazes isso toda semana. Tu fazes isso todo final de mês, início de outro. E Tu fazes isso todo final de um ano, início de outro. É uma parada para nos renovarmos. Meu Deus, venha renovar essa igreja que está aqui, essas pessoas que estão aqui. Livra-nos de sermos pontuais, de sermos cristãos quando estamos cantando, quando estamos pregando, quando estamos entre os irmãos. Livra-nos disso. Queremos ser o que Jesus disse que somos: luz do mundo, sal da terra. Resplandeça sobre nós a Tua luz, mesmo que seja apenas uma pequena amostra daquilo que será quando Tu voltares a segunda vez. Abençoa cada família aqui, conscientiza cada chefe de família aqui a assumir as rédeas do governo da sua casa, a ser representante e sacerdote maior Teu dentro do lar. Levanta aqui homens que oram, homens que ensinam suas famílias, homens que reúnem com suas famílias para orar, para instruir. Ó Deus, não nos entregue as nossas próprias obstinações. Tenha misericórdia de nós e nos guie, Senhor. É o último culto do ano. Se estamos aqui, Tua mão nos sustentou. Tua mão, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque estamos em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo a aliança nunca é quebrada. É uma eterna e superior aliança, firmada com superiores e melhores promessas. Que possamos viver de acordo com essa verdade, Senhor. Nós, nossa igreja, nossa casa, nosso lar seja santo. O nosso trabalho, quando nós pisarmos no ambiente do nosso trabalho, que todos saibam que tem uma luz entrando ali no meio das trevas, que representa a Ti, representa o Teu reino. Livra-nos da preguiça, livra-nos do comodismo, Senhor, livra-nos disso, livra-nos de nos revestir de crente no domingo e sermos nós mesmos entre um domingo e outro, livra-nos disso, Senhor.
que sejamos íntegros na nossa fé e no nosso procedimento. E quando errarmos, e certamente erraremos, que possamos reconhecer os nossos erros e crer na tua graça perdoadora. E assim nós vamos prosseguir. Que a bênção esteja sobre a vida dos teus filhos aqui, sobre as casas, sobre os que estão em casa. Que vamos juntos, unidos, fortalecidos para mais um ano, comprometidos contigo, comprometidos uns com os outros, comprometidos com os nossos ideais de vida que queremos viver para a tua glória. Que saiamos daqui hoje, Senhor, dessa maneira, encorajados, desafiados, renovados, comprometidos para a tua glória, para louvor do teu santo nome. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Santo Espírito dele estejam com nossas vidas, como igreja, como família cristã que somos, hoje e sempre. É a nossa oração. Amém. Amém. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é bom. Graça e paz